Nesse vídeo você vai ver exatamente quanto que os sortudos que ganharam a Mega Sena da Virada levaram de prêmio e quanto que esse dinheiro pode render para eles se for investido em alguns dos investimentos que são bastante populares entre os brasileiros. Todo mundo já pensou em ganhar na loteria pelo menos uma vez na vida, ainda mais se a gente estiver falando da Mega da Virada, que é aquele sorteio que tem o maior prêmio do ano. Inclusive, o último que a gente teve agora, a Mega da Virada de 2019, pagou um prêmio de mais de 304 milhões de reais. Porém, por mais dinheiro que você ganhe, se você não cuidar bem dele, vai chegar um momento em que ele vai acabar. E tanto no Brasil quanto no resto do mundo, eu já vi diversas histórias de pessoas que ganharam na loteria, só que como elas não souberam cuidar bem desse dinheiro, acabaram voltando a mesma condição de vida que elas tinham antes de ganhar o prêmio. Como elas não se prepararam para o futuro, não fizeram uma reserva, não investiram bem esse dinheiro, muitas delas acabaram voltando a ser pobres, inclusive algumas tiveram que voltar para os empregos que tinham, ou nem mesmo conseguiram voltar para o mercado de trabalho e hoje em dia passam bastante dificuldade. Como por exemplo, um caso que aconteceu aqui no Brasil mesmo, lá no ano de 1983, um baiano chamado Antônio, tinha na época 19 anos, ganhou o equivalente a 30 milhões de reais. E, como segundo ele mesmo falou, ele achou que o dinheiro nunca mais ia acabar, então saiu gastando como se não houvesse amanhã. E aí, dentro de alguns dos absurdos que ele fez com o dinheiro dele, estão inclusos se mudar para a suíte mais luxuosa de um hotel da cidade dele e morar lá durante quase um ano, além de comprar diversas motos, porque quando alguma delas dava defeito, furava um pneu, acontecia algum problema, ele simplesmente parava de usar ela ou dava para alguém, ia lá e comprava outra novinha, como se isso não fosse nada demais. Ele inclusive parou de lavar as suas próprias roupas, porque simplesmente usava uma vez, jogava fora e comprava roupas novas. Em uma das reportagens sobre o Antônio, diz até que no seu aniversário de 22 anos, ele foi comemorar em um dos restaurantes mais caros da cidade e simplesmente pagou a conta de todo mundo que estava no restaurante, tanto das pessoas que ele convidou, quanto daqueles que não tinham nada a ver com isso. Porém, vamos falar agora dos dias mais atuais. A Mega da Virada de 2019 pagou esse prêmio gigante de mais de 300 milhões de reais e tiveram 4 apostas que foram vencedoras, sendo que uma delas foi de um bolão feito por 26 pessoas lá do estado do Mato Grosso. E cada uma dessas 4 apostas vencedoras tem direito a receber um prêmio de mais de 76 milhões de reais. É muito dinheiro, né? E aí, mesmo os apostadores do bolão, que tinham mais de 20 pessoas numa mesma aposta, vão ter direito a quase 3 milhões de reais cada um deles. Mas afinal, quanto rende o valor do prêmio se ele for investido e não gasto de uma vez, como a gente viu no caso do Antônio? Então vamos começar falando do investimento que é o mais comum entre todos os brasileiros. Quer dizer, nem é muito investimento, porque a gente vai falar da poupança. E, na minha opinião, a poupança nem deveria ser considerada um investimento. Mas vamos aos números. Caso você não saiba, a poupança ela pode ter 2 valores de rentabilidade diferentes, dependendo do nível que estiver a nossa taxa Selic. Então, se a taxa Selic estiver acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês, mais a TR, que é a nossa taxa referencial. Agora, se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic mais a TR. Só que um detalhe é que hoje a TR está em 0%. Na verdade, desde 2017 ela está assim. Então a gente pode tirar ela dos nossos cálculos. Ou seja, como a nossa taxa Selic hoje está em 4,5%, que é menor do que aqueles 8,5%, isso significa que a poupança está rendendo apenas 70% da taxa Selic, que é o equivalente a 3,15% ao ano, que dá o mesmo que 0,26% ao mês. E vale lembrar que os rendimentos que você obtém na poupança são isentos de imposto de renda. Então, se você pegasse esses 76 milhões do prêmio da Mega da Virada e investisse tudo na poupança, você ia ter direito a uma renda mensal já líquida de imposto de renda de R$ 196.676 por mês. É dinheiro que não acaba mais. Então nem teria por que você sair tentando gastar tudo de uma vez. Você ia ter quase 200 mil reais para gastar por mês. Agora vamos começar a falar dos investimentos de verdade, Então falando do Tesouro Direto, eu vou usar aqui como exemplo o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro ao qual nós brasileiros temos acesso. Então hoje ele está rendendo a taxa Selic mais 0,02% ao ano.
que é o equivalente a 4,52%, que é o mesmo que 0,37% ao mês. Porém, aqui a gente tem que descontar o imposto de renda, diferente da poupança. E para saber qual vai ser o imposto que a gente vai ter que pagar, a gente precisa levar em consideração o tempo pelo qual o dinheiro vai ficar investido. Então, se a gente deixar o dinheiro investido até 6 meses, a gente tem que pagar uma alíquota de 22,5% sobre os nossos lucros. Se a gente deixar o dinheiro investido entre 6 a 12 meses, a gente tem que pagar 20% de imposto de renda. Agora, se a gente deixar o dinheiro investido de 12 a 24 meses, ou seja, de 1 a 2 anos, a gente vai ter que pagar 17,5% de imposto. Já se a gente deixar o dinheiro investido por mais de 2 anos, a gente vai ter que pagar só 15% de imposto. Então, aqui para o nosso cálculo, vamos considerar que a gente está deixando o dinheiro por menos de 6 meses, né? Que é a alíquota mais alta, é o pior dos casos. Então, se a gente pegar aquele 0,37% que o Tesouro rende ao mês e tirar 22,5% do imposto de renda, ainda vai sobrar para a gente 0,29% ao mês, que ainda é maior do que a poupança. E isso, se a gente pegar aqueles nossos 76 milhões do prêmio da Mega da Virada e investindo a esse 0,29% de retorno líquido ao mês, isso é o equivalente a mais de 220 mil reais de renda mensal. E agora eu vou falar do investimento que, na minha opinião, é o melhor quando a gente está falando de receber renda mensal. Para! Antes de eu te falar qual é o meu investimento favorito para renda mensal, se você está gostando desse vídeo e ainda não deixou seu like, aproveita que agora é o momento certo para isso. Aperta esse botão de gostei que está aqui embaixo, que assim você vai falar pro algoritmo do YouTube que esse vídeo é bacana, que está te ajudando, e assim vai fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para um número de pessoas ainda maior, e assim a gente vai ajudar ainda mais pessoas com esse conteúdo. Então, agora vai lá, pode continuar assistindo o vídeo, que o conteúdo está muito maneiro. São os famosos fundos imobiliários. E por que eu falo que esse é o meu investimento favorito para receber renda mensal? Porque diferente de ações, os FIIs, né, os fundos imobiliários, eles pagam dividendos mensais. É como se a gente recebesse um aluguel dos imóveis que estão ali dentro desse fundo. E assim como quando você compra um imóvel, você recebe o aluguel todos os meses. Então, para o nosso cálculo, vamos pegar como exemplo 2 dos maiores e mais conhecidos fundos imobiliários que a gente tem no nosso mercado. Lembrando que nada do que eu estou falando aqui nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Eu estou apenas mostrando quanto o prêmio da Mega da Virada iria render se fosse investido em cada um deles. Então, o primeiro fundo que a gente vai falar é o KNCR11, que é um fundo gerido pela Kinea, uma das maiores gestoras de investimento que a gente tem aqui no Brasil. E se a gente considerar os dados do dia 3 de janeiro de 2020, cada cota desse fundo estava sendo negociada a R$ 106,50 e pagando um dividendo mensal de 51 centavos por cota, o que é o equivalente a 0,48% de dividend yield. E considerando então esse dividend yield mensal, se a gente investisse 76 milhões em cotas do KNCR11, a gente ia ter ali mais de 713 mil cotas. Então, considerando esse dividend yield de 0,48%, essas 713 mil cotas do KNCR iam dar para a gente uma renda mensal de quase 364 mil reais, já isentos de imposto de renda. E agora o nosso segundo fundo imobiliário é o BCFF11, que é um fundo de fundos que quem faz a gestão dele é o BTG Pactual. Esse fundo, no dia 3 de janeiro de 2020, estava sendo negociado a R$ 115 e pagando um dividendo de 53 centavos por cota, o que é o equivalente a 0,51% de dividend yield por mês. Considerando esse yield mensal, se você investisse os seus 76 milhões de reais apenas em cotas do BCFF11, o que daria aproximadamente 660 mil cotas, você ia ter direito a uma renda mensal já isenta de imposto de renda de R$ 387.600, sem ter que pagar um centavo sequer de imposto. E com isso a gente consegue ver que realmente qualquer investimento que os ganhadores desse prêmio fizessem com esse valor de 76 milhões de reais, renderia dinheiro suficiente para eles nunca mais terem que trabalhar nem um dia na vida deles. E é por isso que eu espero que esses felizardos tenham maturidade o suficiente para não gastar o prêmio todo apenas com besteira, apenas torrando esse dinheiro para ter uma vida luxuosa, e consigam usar isso para gerar renda para eles pro resto da vida. Porque mesmo se a gente considerar o rendimento da poupança de quase 200 mil reais por mês, isso já seria suficiente
para eles terem uma vida melhor do que 99% dos brasileiros. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. E se você ficou até aqui, não deixe de apertar o botão vermelho aqui embaixo, se inscrever no canal, que assim você vai ajudar a gente a crescer e conseguir espalhar a educação financeira, levar esse conhecimento sobre dinheiro, sobre investimentos, para o maior número de pessoas possível. É isso aí, espero que você tenha gostado e até a próxima.